me surpreenda, o melhor está por vir. O universo me surpreenda, tudo posso, vou persistir. O universo me surpreenda. Boa noite, mais uma vez estamos aqui com o nosso canal Ascensa com Jo Oliveira, fazendo mais uma reflexão. Bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. Sejam todos bem-vindos a esse momento de reflexão, de autoconhecimento. E aqui estamos novamente fazendo esse trabalho maravilhoso de buscar nos conhecermos, de entender quem somos na realidade, né? E para o nosso início, vamos fazer uma invocação com Saint Germain. Ó poderosa e infinita presença, amor todo envolvente, infinita em tua atividade bondosa, em teu poder amoroso. Nós te saudamos de coração, face a face, transbordando eterna gratidão, pelo extravasamento de tua poderosa energia, pelo uso de tua sabedoria diretora, pela presença de tua opulência em nossos lares e uso. Nós nos proclamamos a parte ativa de ti, autoconsciente de tua divindade, mantendo a cada hora teu supremo comando. Eu vos trago saudações da grande hoste que dirige e que observa toda a atividade. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos iniciar com o nosso estudo do livro de ouro de Saint Germain, a Sagrada Alquimia, que ele nos traz bastante reflexão, né? Que é o que a gente precisa nesse momento, né? É ouvir as reflexões e depois a gente começar a querer entender, né? Repetir várias vezes o mesmo vídeo, porque isso é muito importante, porque só na repetição a gente vai conseguir assimilar, entender o que realmente essas mensagens traz para a gente. Aqui ele diz: eis um ponto vital que os discípulos deverão compreender. Quando alguém alcança conscientemente o círculo eletrônico interno de Deus, sua expressão exterior e atividade externa torna-se um canal para a expansão da pura essência da divindade. Mesmo que ele guarde completo silêncio exteriormente, isto em si é um dos maiores serviços em prol do gênero humano. E somente poucos dentre os não ascensionados fazem uma ideia do que significa para a humanidade. Aquele que alcança o interior do círculo eletrônico transforma-se num manancial contínuo, e essa radiação por si só constitui um formidável benefício para toda a humanidade. Assim, séculos após séculos, tem havido esses altruístas mensageiros de Deus, por intermédios dos quais é enviada a bênção para aqueles que não compreendem a presença edificante dessa energia em movimento. Quando são encontradas uma ou mais pessoas altruístas capazes de atuar como canais para esta grande presença, é como se fosse o primeiro gotejar de água por vazamento numa barragem. Quando ele fala aqui, né, ele tá falando como a gente ainda tem certa resistência à nossa divindade, né? É aquilo que a gente vem estudando, falando o tempo todo, né? Como a gente esqueceu de quem somos nós, e a verdade para a gente é que a gente é só humano, a gente só tem essa existência, e aqui é só dor, sofrimento, né? Quando você é tão interessante que as coisas divinas a gente leva na brincadeira, né? Eu lembro muito que sempre no passado dizia assim: quando você está rindo demais, você vai ter raiva, né? E essa turma aí dos mestres, né, da espiritualidade vem dizendo: a alegria faz sua vibração se elevar de tamanha grandeza que vocês não têm nem imagina. A alegria, né? Quando você faz tudo com alegria,
mas a gente ouviu tanto, não sei, quem for ouvir esse vídeo vai também pode ter passado por esse processo de ouvir lá atrás, no passado, que as pessoas diziam, né? Ai, tá rindo demais, você vai ter raiva, né? Vê, a gente tá ali no momento de alegria, mas a gente imediatamente já traz um ponto negativo, né? Infelizmente, a gente estamos o tempo todo só olhando para o negativo, né? Não, você quando estiver orando, você tem que estar bem séria ou sério, né? E vem toda essa turma e diz: a oração é alegria. Ore com alegria, com um sorriso no rosto, né? Porque assim você aumenta a sua vibração. Interessante. Se a consciência é perseverante e firme, pode-se compará-la a uma barragem cujo vazamento aumenta, permitindo a saída de um volume de água cada vez maior, porque toda obstrução é removida e toda a força que a acompanha irrompe para ser utilizada, ao contrário da água represada, que se espraia e dissipa porque não tem direção. O poder divino assim liberado vai direto ao canal de consciência mais receptivo e lá se acumula, esperando a oportunidade de projetar-se cada vez mais para diante. Dessa maneira, o discípulo da luz, a partir da sua atividade distribuidor da verdade, torna-se, por assim dizer, um poço artesiano de cujas profundezas jorra essa poderosa essência de Deus. Né? Ele começa aqui: se a consciência é perseverante e firme, a gente precisa ser perseverante e ter firmeza. Aí a gente lembra daquela passagem de Jó, né? Capítulo 22, versos 28. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teu caminho. Determina que vai acontecer, né? E principalmente quando a gente quer sair de uma situação, daquela de dor, sofrimento, né? Enfermidades, esses eventos que nos puxa para baixo, né? E aí a gente precisa estar sempre lembrando dessas parábolas, desses versículos, né? Quando também Jesus disse, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Seja firme, porque nas passagens de cura, de libertação, o Cristo sempre dizia: tem fé que eu posso te curar? Tenho. Então vai que a tua fé te curou. Tudo é a nossa fé, né? Se eu tiver fé que eu vou sair de uma situação, eu consigo, porque eu estou colocando a força, o poder da vibração divina que habita em mim, né? Os discípulos deveriam ter sempre presente que, seja quais forem os erros cometidos, Deus nunca os critica ou condena, mas a cada deslize diz doce e amorosamente: levanta-te, meu filho, recomeça a experiência e continua a experimentar, até que finalmente consigas a verdadeira vitória e a liberdade de teu domínio divino. Veja que maravilha! Eu vou repetir. Os discípulos deveriam ter sempre presente que, sejam quais forem os erros cometidos, Deus nunca os critica ou condena, mas a cada deslize diz doce e amorosamente: levanta-te, meu filho, recomeça a experiência e continua a experimentar até que finalmente consigas a verdadeira vitória e a liberdade de teu domínio divino. Então, o nosso Pai Criador, ele simplesmente pede para a gente se levantar, né? Mesmo que a gente não reconheça, né? Que nós somos capazes, né? Tem uma passagem aqui que eu vou voltar um pouquinho, que eu todos os dias eu tô repetindo isso para mim. Ele diz aqui: se uma pessoa não assumir a atitude, eu tenho capacidade para fazer isto, nunca no mundo poderá realizar aquilo que deseja.
Aí a gente vem para aqui, para que o que o Deus, nosso Pai, diz: levanta-te, meu filho, recomeça a experiência e continua a experimentar até que finalmente consigas a verdadeira vitória e a liberdade de teu domínio divino. Maravilha, né? Sempre que alguém tenha consciência de haver cometido um erro, seu primeiro ato deve ser invocar a lei do perdão e pedir sabedoria e força para não cometer o mesmo erro uma segunda vez. Sendo Deus todo amor, tem uma paciência infinita e, não obstante, a quantidade de erros cometidos é sempre permitido uma vez mais levantar e caminhar para o Pai. Tal o amor e a liberdade em que os filhos de Deus têm o privilégio de agir. Né? Por isso que a gente é sempre orientados. Quando errar, quando você sentir que desviou o caminho, lembra daquele ditado, né? Quando cair, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? E essa volta por cima é retornar ao Pai Criador e dizer: Pai, me ajuda. Eu não tenho força. Eu não estou tendo força nesse momento, coragem para me levantar, mas eu sei que se o Senhor estiver comigo, como o Senhor está sempre, eu me levanto. Eu aumento a minha coragem, né? Então é isso que o Pai quer. Muitas vezes a gente acha que nem deve chamar pelo Pai porque a gente errou e a gente não temos condições de ser digno de voltar à presença do Pai, né? Até de se olhar no espelho, né? Uma vez eu ouvi dizer assim: você quer enfrentar Deus, vá no espelho e sua imagem que está no espelho é Deus olhando para você, né? E a gente, até isso, a gente tem dificuldade, né, do exercício do espelho. Eu digo por mim, tá? Há unicamente um poderoso e invencível processo de evolução, e este é pela faculdade de gerar conscientemente amor divino. Sendo o amor o centro de toda a vida, quanto mais tem lugar em nós e o usamos conscientemente, mais fácil e rapidamente o liberamos. Essa poderosa força divina permanece sempre como uma força represada à espera de encontrar uma abertura em nossa consciência, através da qual possa projetar-se. Pela primeira vez em muitos séculos, os holofotes ou raios da Cidade de Ouro sobre o deserto do Saara foram postos em funcionamento ativo sobre a Terra. Pode haver alguns seres que vejam este raio sem saber o que significam. A gente no planeta tem muitos sinais, né? Das eras dos antigos habitantes, que somos nós, né? E ele fala aqui da Cidade de Ouro, né? Os homens não devem pensar que pode continuar gerando forças destrutivas e sobreviver a elas longamente. Aqueles que puderem empregar este conhecimento do círculo eletrônico não devem por mais tempo ser privados dos seus benefícios. Divulgar isto e a advertência também. Usai esta afirmação: eu sou a atividade concluída e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Empregai-a com uma afirmação geral, porque o poder sustentador está em tudo o que existe. Eu sou aqui e eu sou ali. Em tudo o que queirais realizar é uma esplêndida maneira de sentir que estáis usando a atividade una e assim vos elevais acima da consciência de separatividade. É o que a gente tem hoje, né? A gente tem a consciência de separação. É eu aqui, você aí. É eu aqui, Deus lá, sentadinho no trono, né? E a gente acha impossível até aumentar a nossa frequência para chegar até o Cristo, né? Até a fonte criadora, né? E uma vez eu fui para um culto, eu lembro sempre desse relato. E aí foi final de ano, o pastor era de Paulo Afonso, foi convidado a fazer a fazer ali aquele culto. E aí ele disse que madrugada foi orar, falar com Deus para saber qual era a mensagem que ele daria àquela igreja, que foi aqui em Jaboatão.
E aí eu achei lindo, eu nunca esqueci, né? Ele disse que o Senhor disse, diga ao meu povo que eles precisam ter mais intimidade comigo, né? Diga ao meu povo que eles precisam ter mais intimidade comigo. Ali ele estava dizendo, o Senhor estava dizendo àquele pastor, na hora da oração madrugada, que nós estávamos afastados dele o tempo todo, né? E porque a gente acha que Deus não vai ouvir a gente. Porque como a gente ainda tem essa crença limitante de que nós não somos ninguém, né? Somos pecadores, né? Que foi colocado isso para nós. Então a gente não consegue ter essa intimidade com Deus, com o Cristo, com os mestres ascensionados, com toda essa egrégora, né? De, de seres, irmãos nossos, que estão aqui já no nosso planetinha para esse momento de transição planetária, e tem aqueles que nunca saíram daqui, né? Eu gosto sempre de ouvir arcturianos, pleiadianos e tantos outros seres, né? Que nem saíram do planeta, sempre ajudando a gente a fazer esse movimento de despertar de consciência e voltar à sua origem, né? Que é a nossa matriz original, que é a fonte criadora, o Deus que habita em mim, o eu sou, Deus em movimento, em ação, que isso é o que somos nós. E foi colocado para a gente o tempo todo que era impossível a gente ter essa sintonia, essa frequência com a fonte criadora, até com Cristo, com Mãe Maria, né? Que para mim não foi fácil também, quando eu via algumas pessoas, né, principalmente Josiméria, uma pessoa que eu acompanho, que ela recebe Mãe Maria, e ela no começo, quando eu vi ela, né, que ela disse que com 9 anos teve a primeira visão de Mãe Maria, né, e eu achava aquilo fantástico, né, eu sempre fico assim quando ela dá o relato dela, que ela diz que a intimidade que ela tem com Mãe Maria é imensa, né? E aí a gente fica pensando, né? Meu Deus, que coisa maravilhosa. Porque é como se eu, para Mãe Maria, fosse uma energia inatingível, uma frequência dela inatingível, né? Porque também disseram para a gente que tem os escolhidos, né? Deus escolhe os seus. Eu dizia, pronto, lascou. Então, eu estou perdida, né? Porque se Deus escolhe, então aqueles escolhidos são aquele povo perfeito que nunca errou, que, né, que está ali tudo já santificados, e a gente que é a massa mesmo, que está ali errando, matando, se drogando, pintando e bordando, jamais a gente vai chegar à fonte criadora, porque a gente foi condicionado para isso, para acreditar nisso, a separação. Então, tudo que a gente vê, né, política, religião, futebol, se a gente for observar, é tudo para nos separar, né? Esse tá certo, até Deus, o meu Deus é o que é o verdadeiro, o seu Deus é falso, né? Aí a gente fala, ele diz muito, vocês foram condicionados para viver na separação da fonte criadora, que são vocês. Porque quando Cristo disse, vós sois Deus e vocês podem fazer o que eu faço e muito mais, isso a gente nem comenta, né? Porque isso a gente acha que foi uma ilusão ali do Cristo ter dito aquilo, né? Mas que bom que você está aqui também, eu estou aqui fazendo esse movimento. Vocês sabem que também não é fácil para mim fazer esse movimento, não foi desde o começo, mas eu estou aqui obedecendo uma ordem, né, espiritual, que eu preciso continuar fazendo isso, né, passando aí
para vocês algo que eu estou vivenciando na minha vida, né? Porque eu não sou pior nem sou melhor do que vocês. Eu estou no mesmo barco que vocês. Eu estou navegando nessas águas profundas das emoções, da mente, né? Do subconsciente humano, né? E para um dia bem próximo, talvez daqui a pouco, amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, não importa. A gente aprenda a ter mais intimidade com o nosso Pai, né? Com a nossa fonte criadora, quem realmente nos criou, né? Mas eu fico muito feliz, muito agradecida por eu obedecer, não é nem tomar essa decisão, é obedecer, né? Que às vezes eu nem tenho vontade de estar aqui. Eu digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo ali, né? Mas eu, graças a Deus, às vezes puxam a minha orelha e diz, volte e vá fazer o que você precisa fazer. E isso é muito bom, né? Que a gente vai também se autoconhecendo, se autoaceitando, que a gente tem sempre o melhor para oferecer para o outro e para a gente mesmo. E assim, vamos finalizando mais um momento de reflexão. E se vocês gostaram e gostam desse canal, dê o like, comentem e compartilhe com pessoas que você acha que vai ter essa frequência para ouvir isso, porque tudo é frequência, né? O rádio que você vai ouvir, seja AM ou FM, é frequência. Se você tiver frequência na AM, você vai para AM. Se você tiver frequência para FM para ouvir mais música elevada, você vai para FM. Esse vídeo é do mesmo jeito. E assim eu agradeço muito a cada um de vocês. Vamos finalizar aqui com o que o mestre diz no início do livro. A tendência natural da vida é amor, paz, beleza, harmonia e opulência. Porque a vida é indiferente e quem dela faz uso, né? Então que possamos fazer uso, né, desses talentos que Deus já nos concedeu. Gratidão infinita por vocês existirem e até o próximo episódio. Gratidão.